Tinha um tempinho que eu não falava sobre realidade virtual e eu acho que ainda tem muita coisa interessante pra gente falar. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre realidade virtual para saúde, exercício físico, fitness no geral. E já tem 2 anos que eu tô fazendo exercício praticamente só com isso. E eu vou contar pra vocês o que eu aprendi. Vamos lá? Pode parecer meio estranho, assim, falando sobre exercício em realidade virtual, mas tem sido um dos usos mais frequentes. As pessoas viram que, de fato, é uma forma muito eficiente de se exercitar. Isso tirando o fato de que, assim, eu particularmente odeio academia porque não tem nenhum tipo de diversão pra mim puxar o ferro. E quando você tá jogando realidade virtual, você tá jogando, né? Então você tá se divertindo e aí meio que o exercício é um bônus. Então você não precisa de tanta motivação e esforço mental pra se convencer a fazer o exercício. Inclusive, qualquer pessoa que sabe um mínimo sobre gamificação vai concordar que é uma maneira muito efetiva de ajudar as pessoas a fazerem quase qualquer coisa. Então, aprendizado, exercício, etc. são ótimas coisas que podem ser melhoradas ou facilitadas através da gamificação. E é exatamente isso que a gente tem nesse caso. Agora, falando um pouquinho da minha experiência especificamente com o Oculus Quest. Primeiramente, a interface facial, que é aquela espuma, né, que fica entre o dispositivo e o seu rosto, que vem por padrão, é terrível. Principalmente porque ela absorve muito suor. Então, se você está usando para fazer qualquer tipo de exercício, e assim, quando você está usando o óculos de realidade virtual com aquela coisa presa na sua cara, naturalmente, mesmo que você não esteja fazendo muito exercício, você vai suar. E então é péssimo. Uma das minhas primeiras recomendações, se você pretende utilizar para fazer exercício, seria de fato trocar, porque tem várias opções aí no mercado. Nem que seja só colocar ali uma capinha de silicone por cima, que inclusive eles fizeram isso, né? Na verdade, agora o óculos vem com uma interface de silicone por cima da espuma, que ainda não é ideal, mas já ajuda bastante. Mas tem também algumas interfaces de terceiros, de couro artificial e tal, que é bem mais confortável, além de não absorver o suor. Um segundo ponto interessante é que a bateria do óculos dura por volta de 2 horas, que na minha experiência é bem mais do que suficiente se você quer usar para fazer exercício, né? Se você vai jogar uma coisa mais light e etc, pode ser que você acabe com a bateria dele bem rápido. Principalmente quando você estiver animado, falar assim, nossa, um jogo novo, uma realidade nova. Mas, de forma geral, para exercício é mais do que suficiente. Inclusive, a Meta, que é o Facebook, que é o Oculus, são a mesma empresa, tem uma série de vídeos no YouTube onde eles colocam atletas para jogarem jogos de realidade virtual e falarem sobre a experiência deles. E é interessante porque a maior parte deles, se não todos, percebe que é bem difícil, assim. É uma coisa que te cansa bastante, mesmo se você já estiver num bom condicionamento físico. Um terceiro ponto bem interessante é que tem um aplicativo nativo que serve para você rastrear quantas calorias e quanto tempo de exercício você fez. Inclusive, você consegue ali definir metas diárias e semanais de quanto exercício você quer fazer para atingir seus objetivos de fitness, né? O nome do aplicativo é Oculus Move e eu vou deixar um vídeo no card ali que é do Facebook mesmo sobre esse aplicativo, se alguém tiver mais curiosidade de ver os detalhes. Que nem eu falei, cada jogo vai te exercitar uma quantidade diferente. E não só isso, mas tem inclusive um instituto que faz um mapeamento de equivalência dos exercícios normais, né, tradicionais, com os jogos. Vou deixar o link aí na descrição. Mas falando aí de alguns pontos importantes sobre essa instituição. Primeiro que eles seguem uma metodologia científica, então se vocês forem na página de metodologia do site, vocês podem encontrar lá quais foram as condições de contorno, né, que tipo de coisa eles estão assumindo ali para realizar essas medições. Dentre elas, por exemplo, que as pessoas que realizam esse teste, elas não estão em ápice físico, mas elas também não são super sedentárias, para ter uma informação mais mediana, né? E que essas medições são baseadas em frequência cardíaca e consumo de oxigênio, por exemplo. Mas tem outras e vocês podem ver todas elas lá no site. Além disso, se vocês entrarem lá na página com todos os jogos e forem no filtro, vocês podem ver que eles dividiram os jogos em basicamente 6 categorias de intensidade. Então, o primeiro nível seria descansando, por assim dizer, né, que é o parado, que é mais ou menos a mesma coisa de você jogar um videogame tradicional. Você tem o equivalente à caminhada, que é um exercício leve, e por aí vai. Então, cada nível vai subindo
o nível de intensidade, né? Inclusive, é interessante ver que, por exemplo, alguns dos jogos mais famosos, tipo Beat Saber, eles são classificados na categoria que é equivalente a tênis. Então, quando você está jogando Beat Saber, você está gastando uma quantidade energética mais ou menos equivalente a jogar tênis, que é bem impressionante, sinceramente. Dito isso, é importante lembrar que eles não classificaram todos os jogos ainda e que, depois da pandemia, eles fizeram uma pausa nesses estudos. Mas várias vezes eu entrei aqui para procurar qual que seria um jogo que tem um nível de exercício antes de eu comprar o jogo para incluir na minha rotina. Agora, falando um pouco mais sobre a minha experiência, depois de tanto tempo fica bem evidente que para ter um exercício completo, você precisa pensar muito bem em quais jogos você vai incluir na sua rotina de treino. Então, por exemplo, apesar do Beat Saber ter paredes, bombas e tal, primariamente você vai usar seus braços. Então, você não vai exercitar da cintura para baixo praticamente nada. Então, pode ser bom complementar ele, por exemplo, com o Pistol Whip, que é um jogo relativamente parecido, também é de música, mas é de tiro. Então, o que você vai fazer primariamente nele é desviar dos tiros e atirar nos outros. Então, como você movimenta bastante para desviar dos tiros ao longo da fase, você acaba exercitando muito as costas, as pernas, e então complementa muito bem o Beat Saber desse ponto de vista. Mesmo montando um exercício mais personalizado, com vários jogos e tal, eu acho que é importante sempre incluir pelo menos um jogo que é feito para exercitar. Porque normalmente eles contratam profissionais e fazem os movimentos de forma que exercita seu corpo inteiro. Ou então, partes-chave dos músculos que às vezes você não consegue exercitar tão bem utilizando os jogos mais focados em gameplay mesmo, tipo um Beat Saber da vida. Ultimamente eu tenho utilizado, por exemplo, como jogo de fitness, o Les Mills, que é baseado em MMA, então tem uma variedade de golpes ali e coisas que a gente tem que desviar, etc. Também no ritmo da música, mas ele é focado em exercício. Inclusive, Les Mills já é uma cadeia de academias que tem nos Estados Unidos. E eles basicamente só transportaram o modelo deles para realidade virtual e funciona muito bem. Usando de base ali as classificações que tem no Instituto de Saúde de Realidade Virtual, que é aquele que eu comentei mais cedo, fica muito claro que é bem comparativo a jogar um esporte, né? Então, seus principais ganhos se exercitando com realidade virtual vão ser no sentido de perder peso, fazer um aeróbico, uma cardio. Mas se você realmente quiser ganhar massa muscular, a gente ainda não tem muita opção sem ser academia, basicamente. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre realidade virtual ou exercício em realidade virtual, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar ao máximo responder. Mas é isso aí, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e achado o vídeo interessante. E falou e até mais.